Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma professora. Eu tenho notícias dela já há algum tempo, mas aí entramos em contato e eu vou conversar com a professora Petilda Vasques, que é historiadora e socióloga do trabalho. Ela é pós-doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, São Paulo. Atua como professora nas áreas de História do Direito, Hermenêutica, Direitos Humanos e Sociologia Jurídica. É pesquisadora no campo do trabalho, com ênfase em sindicalismo, que nós conversaremos, mulher e trabalho, violência e assédio moral, e saúde e sofrimento psíquico no trabalho. Dentre suas publicações, destacam-se alguns, muitos trabalhos, mas eu vou mencionar dois ou três. Momento, dois pontos, intervalo democrático e sindicalismo, entre 1942 e 47. Outro trabalho, gênero, trabalho e saúde, a experiência das mulheres do setor calçadista na Bahia. E, por último, travessia de gênero na perspectiva feminista. Tem mais trabalhos, ficaremos por aqui. Talvez ela cite umas outras publicações importantes. Então, caríssima professora Penilda Vasques, obrigadíssima por ter aceito essa conversa, que eu fiquei curioso. Conversamos um pouco antes, e como eu tinha um colega que dizia que eu era um alienado do ponto de vista político, eu disse, então eu vou conversar com a professora Petilda para eu desalienar, pelo menos um pouco. Mas eu vou começar lhe fazendo uma pergunta que eu faço a todos com que eu converso. Quem é Petilda Vasques? Olha, Nery, eu estou comovida, honrada e feliz em ter recebido esse convite de uma pessoa extraordinária, com uma história que ajuda e configura a história da Bahia. Dizer que você não é político é de uma injustiça extraordinária. Porque se tem alguém cujo trabalho, cuja vida, a experiência, o percurso é dedicado, comprometido e responsabilizado com a felicidade, a dignidade humana, você é um dos grandes exemplos contemporâneos de um meu tempo, onde você pode ter me conhecido, ouvido falar, mas você já faz parte da minha história há muito tempo. Então, temos amigos comuns e eu só quero agradecer esse convite. Sinceramente, do fundo do meu coração, você não faz ideia de como eu estou feliz e emocionada de estar conversando com você, que é uma pessoa que, para mim, tem um encantamento extraordinário. É mais um dos grandes baianos da nossa Bahia de Todos os Santos. Vou Então, ficar calado. juro, não. Petilda, quem é Petilda Vasques? Petilda, olha só, só existe uma que eu conheço, sou eu, Petilda, né? Eu, jovem, fui deixada assim, em salões de bailes, dançando, encantada, nas festas de formatura dos anos 70, né? Quando me perguntava assim, um rapaz, eu dançando, toda encantada, como é seu nome? Eu dizia, meu nome é Petilda. Aí fazia assim, como? Olha, eu vou ali pegar um refrigerante e volto já. E a gente só parecia. Mas eu, com uma autoestima extraordinária, eu fazia assim, ele não sabe o que perdeu. Ele não sabe. Às vezes as pessoas, outras, fazem assim, Petilda,
que nome diferente, sofisticado. As reações são Uhum, diferentes, né, na relação de quem é Petilda. uhum, Eu, dependendo da situação ou da pessoa que não soube, talvez um momento meu, faça assim: ah, tem origem francesa, Petit Hilda. Mas é mentira, fake. Minha mãe, meu nome é uma composição de amor nordestino, né? uhum. Metade do apelido do pai com o nome da minha mãe, Peto e Hilda, Petilda. Então, eu gosto muito do meu nome, e isso me dá uma, uma solidez, uma identidade que eu acho que eu não poderia ser outra pessoa a não ser Petilda. Né? Bem, filha de, de nordestina, né, de mãe de Irará, família de Irará, né, com batalha, de luta, eu até tenho um episódio no meu canal que chama, são 5, memória de 5 mulheres, mulheres sertanejas, sabe, que vieram para Salvador, que perderam seus maridos, ou morreram, ou adoeceram. Então, eu tenho essa tradição de 5 gerações de mulheres que me avisa de assim, todo mundo lá é sem homem. Minha avó, minha bisa Amélia. Do lado de meu pai era bancário. Quando eu nasci, eu tinha 1 ano e meio. Meu pai era um jovem bancário que, quando eu tinha 1 ano e meio, ele, com 26 anos, foi internado num sanatório psiquiátrico. E de lá só saiu 20 anos, 20 e poucos anos depois, já morto. Pegou toda uma psiquiatria que você bem sabe, da década de 50. Se ele tinha uma psiconeurose bancária de trabalho, de psicofatores sociais e tal, lá trataram de enlouquecer e tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Eu tinha 1 ano e meio, né? E fui criada afastada, né? Afastada desse pai. E esse gosto, ou essa vocação, ou essa motivação sobre a história de quem vive do trabalho, a sociologia do mundo do trabalho, eu só pude perceber que na minha vida significou a ressignificação do meu pai, né? Como dizem os psicanalistas, né? Na ruptura de campo, enfrentar o fantasma do pai, né? Que era o que? A loucura, alguém que se manifestava como, olha, o pai enlouqueceu no trabalho e era louco. A minha tese de doutorado foi trabalhar com algumas categorias da psicanálise na história do movimento sindical brasileiro de 1930 a 2000. Eu não sabia que eu estava buscando o pai. Eu não sabia que eu estava atrás do pai. Eu sempre tive uma identidade muito grande de mulheres que vivem do trabalho para sobreviver, minha mãe, minha avó, minha bisa, minhas tias, e esse significante trabalho. Né? Então, é algo que me constitui. Por exemplo, os títulos de livros, de trabalho que eu falo é constituição de identidade de quem vive no trabalho. Né? Ou trabalho como experiência de emancipação humana. Então, eu busquei sempre a dialética edificante de quem habita o mundo do trabalho. Então, a minha identidade de trabalhadora é muito bem percorrida, foi o caminho que eu fiz e que eu me realizo. Então, já trazendo essa petilda e esse significante de quem habita o mundo do trabalho. Uhum. Então é por aí que você
escolhe ser historiadora e depois fazer a sociologia também como parte da sua formação? Olha, essa é uma pergunta ótima, porque ela me traz o seguinte: primeiro, quando eu fui, é, fiz vestibular, eu fiz para psicologia. Eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Passei em psicologia. Aí minha mãe fez assim: Ah, minha filha, eu não queria que você fizesse esse negócio de psicologia, não, de mente. Minha mãe não teve estudos. Não quero essas coisas de mente que você estude essas coisas, não. Não quero que você se meta nesse negócio, não. Né? E na época, quando eu fiz, tinha uma segunda opção, história. Aí eu fui para história, num mandato e num fantástico, num campo do inconsciente, eu acatei esse receio da minha mãe, né? O receio da minha mãe de que eu fosse conhecer o universo da mente, da saúde mental, psíquica, né? E então eu fui fazer história. Muito bem. Só que acontece o seguinte: está aparecendo aí um barulho de um Não, interfone? de vez em quando entra uma chamada no meu computador, mas não é um Não, problema. mas é porque foi aqui eu dei ordem que não Uhum, tudo bem. ligasse, mas eu vou ignorar. Bem, então, essa, essa, esse percurso de história, como é que eu chego à questão do trabalho, mas absolutamente num processo que não era assim, eu vou buscar o pai, eu vou reconstituir o pai, eu quero saber. Não, foi um caminhar inconsciente, provavelmente de uma experiência herdada de uma coragem dessas mulheres para enfrentar o que não estava claro para mim. Não era enfrentar o medo, vamos dizer assim. Eu uso enfrentar o fantasma. Porque eu fiz história, acho que não fiz. Os professores achavam que eu era uma boa aluna e tal. Eu não fui estudiosa, mas sempre muito curiosa. Eu me alfabetizei tarde. Minha mãe não nem me acordava para estudar. Eu minha filha, você estava dormindo tão bonitinha, estava nublado. Não, aí eu fiquei com pena de chamar você para ir para a escola. Então, eu não tive uma escolaridade fundamental, não, mas na faculdade eu sempre fui muito curiosa, então eu era aquela aluna que sorvia o que os professores traziam, né? Então eu aproveitei muito essa formação, eu me a história entrou em mim, a história era uma experiência importante para mim, que me agradava, que me arrebatava, que fui fazendo história. Quando eu me formei, fui dar aula e me meti nas greves de professores da rede privada. Isso no final da ditadura militar e tal, aquelas transições. E me botaram para fora de toda. Eu tive uma certa liderança e me botaram para fora de todas as escolas que eu dava aula. E aí eu resolvi estudar no final dos anos 70, ir para a história e ver como é que os trabalhadores enfrentaram regimes fortes, ditatoriais, como o que eu estava vivendo na época. Então, eu disse, eu vou buscar. E tinha uma pergunta, como a classe trabalhadora ajudou a derrubar o governo Vargas? Então, a ideia de ditadura anterior àquela que eu estava vivendo, estava lá na década, final dos anos 30 e início dos anos 40, a ditadura do Estado Novo. Então, eu fui fazer pesquisa sobre memória do movimento sindical num período de ditadura, né, de repressão, e de o momento presente que eu estava vivendo. Eu queria entender aquele presente de anistia, eleições diretas já. Então, eu queria saber como é que foi no passado. E o que primeira coisa que eu vi é um grande
vazio historiográfico e de pesquisa, porque uma das estratégias das elites era exatamente fazer devassa, tocar fogo em documentos, apagar a memória dos vencidos, né? E construir uma história oficial, uma história administrativa, uma história de governantes, uma história que retira do povo esse sujeito construtor de história, né? O humano, na sua atividade no mundo, construindo, se contrapondo, conflitando, brigando por direitos. Aí me encantei. Encantei, tive um orientador extraordinário e esse percurso de pesquisa documental, de jornais de épocas, de entrevistas com pessoas, isso no final dos anos 70, início dos anos 80, eu tive a oportunidade de fazer entrevistas com o pai da nossa Lídice da Mata, que era um militante comunista, seu Fernando, né? Eu fazendo a reconstituição de documentação no sindicato de bancários, que me convidou para fazer esse. Olha só como é um movimento de caminhar que convergia, e o primeiro grande trabalho foi para o Sindicato de Bancários da Bahia. Não tinha nada racional, nada de consciência. Eu vou fazer isso, eu quero ir lá, eu quero ver, eu vou ver o pai, o médico. Eu encontrava documentos que eu só sabia de nome, o médico da década de 50, doutor Max Machado, que foi quem levou meu pai para o sanatório, era um médico do IAPB, do Instituto de Aposentadoria e Pensão. Eu não sei se eu estou me estendendo muito, porque tem muita coisa presente para a gente, Mas mas eu acho, mas eu acho que isso faz uma ponte, Pechilda, com a questão do sindicalismo, por exemplo, de que modo o sindicato baiano e o sindicalismo no Brasil contribuiu, por exemplo, para a redemocratização do Brasil depois do golpe de 64. De que modo o sindicato, qual foi a importância do sindicato nessa redemocratização e na consolidação dessa democracia, por exemplo? pois é, se eu voltar à tese que eu encontro para esse processo de redemocratização a qual eu estava vivendo e você se referiu, eu, quando fui para aquele recorte de tempo, 42, 47, se eu quero ver, porque a democracia de 45, de 1945, a Constituição de 1946, conhecida como a primeira grande Constituição democrática, né, dentre a história das constituições brasileiras, eu pude ver que a democracia no Brasil é sempre intervalo, e é e ela é hostil à classe trabalhadora. No momento que se está escrevendo uma Constituição, um período de tempo muito pequeno da luta contra o Estado Novo, você pega um jornal de época de 1944 e você vê editais de jornal importante, o Imparcial, por exemplo, cujo editor era da família Lins de Albuquerque, né, do Wilson Lins, né, escrevendo artigos formidáveis, que esses valorosos jovens comunistas, em 1946, início, já estava escrevendo: esses comunistas querem fazer revolução sem desarrumar, sem desmanchar o vinco de calça. Então, é muito o processo histórico, a memória nossa, rapidamente assolapada. É muito destruída rapidamente. Então, e eu vi que essa Constituição foi escrita, e tem muita coisa, muito pouca coisa escrita do ponto de vista do sujeito histórico. Você pode encontrar análises de sindicato tal, das instituições, mas gente brigando, dizendo, lutando, falando, reivindicando, condenando, enfrentando, ah, esse sujeito histórico, como pensado por Marx, no confronto de classe de quem vive do trabalho, de quem habita o mundo do trabalho,
e as instituições, e as classes dominantes, ele é subsumido, ele desaparece na história oficial, né? E o que eu via? Que se escrevia a, a, a Constituição já reprimindo os sindicatos, reprimindo um curto espaço de tempo a legalidade do Partido Comunista, daqueles jovens que lutavam, que estavam entusiasmados com o compromisso com a democracia, com a luta democrática, eles são imediatamente considerados bandidos que ameaçavam a democracia, a paz social, o desenvolvimento, o pacto social, ele era manchado, e isso é justificado se imediatamente se caça o partido, mesmo tendo eleito Prestes, parece que em 10 meses, foram 10 meses, salvo engano, esse partido que vivia na ilegalidade, perseguido, em 10 meses, fez 10% teve 10% dos votos que o fez senador naquela época. Os coeficientes e um candidato podia se candidatar em diversos estados. Então, você vê que num curto período de tempo, alguém que estava preso, que tinha passado o que tinha passado, ele restaura, e com estratégias muito interessantes, o Partido Comunista, ele cria os comitês democráticos populares. Sinal, essa parte no meu livro é o mais citado, que foi a estratégia num curto período de tempo, como o partido se organizou em bairros, em clubes, em igrejas, em associações, em todo o estado da Bahia. Eu fiz um levantamento e consegui mapear essas estruturas para debate que conformavam uma, uma semente de democracia de participação popular, onde as pessoas no bairro, nos seus locais de trabalho ou na sua igreja, podiam dizer das suas demandas, das suas questões, ganhar voz. Então, o que eu vi é que a democracia não contempla a voz popular. Ela é eminentemente formal, é liberal, é a democracia burguesa, e essa crítica eu ainda faço hoje, né? E nesse sentido, não houve o sindicato? Não, a voz sindical não é ouvida? Não, eles são colocados na ilegalidade também. Eles são invadidos, são reprimidos, são presos. Isso implina a democracia, escrevendo a Constituição. É repressão ao sindicalismo. O último capítulo desse trabalho meu, que eu publiquei no Intervalo Democrático e Sindicalismo, em 1942-47, o título é Democracia para quê? Para quem? E eu mostro nesse capítulo os debates na Constituinte entre Prestes e Otávio Mangabeira. Eu consegui a documentação para reconstituir isso. E um grande constituinte foi Marighella. Ele era deputado constituinte, que acontecia no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, em 46. Ele vinha de lá e fazia comícios na Praça da Sé, ele fazia comícios no porto, para os portuários, para dar conta do que é que estava acontecendo, quais as discussões, e levava as demandas desses nichos e sindicatos expressivos, que eram, vamos dizer assim, o porto sempre foi importante, né? Que é exatamente o comércio internacional que saía, como um país agrário exportador, né? A categoria do porto tinha embarcados marítimos, estivadores, eram 5 grupos de trabalhadores. Ele ia para lá, para o porto, para falar, para ouvir, para discutir, ou ele ia para aquela empresa têxtil lá na Jequitaia, também para falar. Então, era um mandato eminentemente popular, né? Tinha um jornal que tem um jornal ainda
na Biblioteca Central, eu fiz a pesquisa no Arquivo Público. Espetacular de época, porque cobria um material iconográfico formidável e escrito. E eu tive a felicidade de ter um dos meus professores de História no mestrado, o professor Luiz Henrique Dias Tavares, que conversou comigo, me animou, me fez ver, e ele era um jovem jornalista na época, foi preso. Então, E os sindicatos hoje, Pechilda, eu tenho ouvido muito dizer, ó, os sindicatos de esquerda se afastaram das bases, não houve mais os seus militantes. Que papel tem hoje o sindicato nessa história que nós estamos vivendo? E, aliás, eu vou lhe pedir daqui a pouco para você me dizer um pouco o que você acha dessa crise que nós estamos começando a experimentar com essa invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. Mas qual é o papel do sindicato hoje? A sustentação dessa democracia, da história brasileira. Como é que você vê isso? eu, eu, eu tenho dificuldade de lidar com o conceito de papel, Hum, porque ele reafirma lugares determinados. Como marxista que sou, me interessa não é a organização, mas a experiência organizativa. A experiência é movimento, né? Porque, horas, o sindicalismo como instituição faz espelho. Primeiro, os sindicatos se organizam como? Internamente na sua estrutura, como o capital se organiza, secretaria, departamento, então um desenho burocrático. E a burocracia é uma construção de organização tipo ideal, criada para a estabilidade, sucesso, sossego e hegemonia de quem? Do capital. São as duas estruturas, né? As duas estruturas do capitalismo que se consolidam no século XX. O Weber está aí para explicar, para demonstrar isso, nos lega isso. São as duas estruturas, junto com a ideia de funcionalidade durkheimiana. É a base da sociologia, né? Função, papel, atribuição. Então, você engessa o sujeito em lugares funcionais. Isso, a linguagem, ela aprisiona o sujeito, a sua ação, o seu pensamento, né? Porque ele vive em função do que se espera dele. O que correspondência social de mundo representado, por isso tem que ter um papel. Eu gosto do sindicato vivo. Não está citado num dos livros que eu fiz último, que foi a história aqui do pessoal da Fazenda. Fazendários do estado da Bahia. Servidores públicos, que são auditores, que são agentes de tributos, que é o pessoal da administrativa, operacional. E eles me pediram para eu escrever a história do sindicato. Aí eu disse assim, mas sindicato é parede, para mim é tijolo. Aí eu sugeri, eu posso fazer o seguinte, que resultou no título do livro, Fazendo a Bahia, memória de lutas de homens e mulheres da Fazenda Baiana. Então, erguer esse sujeito trabalhador, né, é retirar, é dar a ele a posse do ato da realização dele como construtor de mundo. Sim, você entende o que eu estou falando? Deixa eu ver se explico. Lembra que na nossa conversa eu disse, pergunto sempre na formação política de sindicalistas, lideranças, esse pessoal de base, como é o seu trabalho? E que eles me perguntam, como assim? Que sentido? Eu digo, só tem um sentido, ele ser seu. E criar uma angústia, porque eles... Quem realiza trabalho é ele e ela, né? E eles precisam que alguém externamente a eles digam qual é o trabalho deles. O que é que eu faço com uma escolha metodológica, política,
crítica, de sociologia crítica e de pensamento dialético, é colocar o humano na centralidade. Como instituição, que foi a sua pergunta aí, como papel, como pesquisadora, eu quero é na hora que ele sai do papel. E que ele ganha voz e tem motivo de ação. Ativa a ação, se ergue o trabalhador. O sindicato passa a ser um lugar de discussão, de coisa. Você está entendendo? De um espaço de coisa. Porque o que me interessa é o motivo da ação. Daí eu entrei para discutir exatamente, para pesquisar a subjetividade de quem vive do trabalho. Mas aí a gente pode marcar para outra situação. Mas o que você está me perguntando é a ação política da instituição sindicato. Eu fui assessora, eu morei em São Paulo, quando eu fui fazer o doutorado, terminei ficando lá 14 anos e fui assessora da Central Única dos Trabalhadores na década de 90, pós-constituinte de 88. E o meu trabalho era na Secretaria Nacional de Formação. Existia uma política nacional para fazer formação, e eu fiquei com a responsabilidade nas viagens, nas escutas, nas dinâmicas, nas oficinas, ajudar a construir uma política de organização no local de trabalho, que naquele momento era centralidade na formação política da Central Única dos Trabalhadores, uma política de OLT, como um novo agir, como uma integração nacional de ação organizativa, né? Então, eu tive a oportunidade, e aí você tem dois momentos. O momento, eles ainda herdeiros das lutas sociais da década de 80, né? Que resulta numa participação importante na construção de uma Constituição cidadã, né? Que em 94 começa a ser desmontada, que o neoliberalismo começa a desmontar numa lógica privatista, do mundo do privado e não do mundo coletivo. Mas até 93, eu não gosto de personalizar, porque eu não acho que foi a pessoa, mas o tempo histórico e o confronto entre classes, o que é que prevalece nessa ação? Prevalece uma lógica da negociação, e não do confronto, né? A gente vinha dos anos 80, do nascimento de muitas mobilizações, greves formidáveis do ABC Paulista, 300 mil trabalhadores parando, o setor nervoso da economia, que era o setor automobilístico nas cidades da Grande São Paulo e tal, onde surgem as lideranças como o nosso presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, como uma grande liderança, síntese desse Brasil vivo, né? Forte, com voz, com enfrentamento. Na hora que se institucionaliza, vira uma prática de negociação. Eu, na minha tese de doutorado, discutindo elementos, o que é que interdita essa lógica desse sujeito numa pulsão de vida sua, de movimento seu, de motivo da ação seu, a transformar isso em negócio. Aí eu faço a crítica, dizendo que negócio é elemento da ação coletiva do capital. Quem sabe fazer negócio é o capital. E há um equívoco do movimento, no meu entendimento, na minha análise. Há um entendimento que se isso o capitalismo já tinha experimentado na década de 30 do século passado nos Estados Unidos, com seus movimentos lá em 1935 e tal, que é transformar o conflito de classe em conflito de interesse, em pauta de negociação, botar dívidas históricas
de desigualdade, de exploração, e uma exploração, no nosso caso, de país cuja história do trabalho é o quê? Corpos sacrificados com os indígenas, corpos sacrificados com os escravizados. E como é que se dava, como é que se negocia ou se abandona e passa a se viver de cenários do mercado? O que é que cabe na conjuntura para que eu possa abiscoitar? Essa é uma palavra que eu aprendi com uma grande amiga sua, Vera Mota, que é uma estudiosa de língua, de linguagem. Abiscoitar algum percentual, uma cesta básica, um benefício aqui, sabe? Eu, como assessora da Sim, Central, você pode imaginar o quanto eu me descabelei nas, nas reuniões da executiva a partir de mil, de 94 para 95, eu pude ajudar na organização dos contra a revisão constitucional, que era exatamente as mudanças, como na década de 80 não foi possível estabelecer plenamente uma Constituição cidadã, né? Por exemplo, houve o abaixo assinado de 2,5 milhões para a época de assinatura para que se levasse a discussão sobre reforma agrária. Foi discutida. Uma série de demandas sociais populares da sociedade civil organizada e não passou. Passou o quê? Mecanismos institucionais. Plebiscito, referendo, iniciativa popular legislativa. Mas, como mecanismo, hoje, 2026, nós estamos no campo, uma dimensão do campo progressista, continuamos reclamando, quantos anos? 30 anos depois, que se use esses mecanismos, que se põe em prática para organizar a sociedade. Então, há uma dimensão de sindicalismo. Quando eu fiz o doutorado, para entender isso, quando se buscava, nos anos 90, a Central Única dos Trabalhadores, como uma figura jurídica, política de vanguarda, que buscava um modelo tal ou qual de organização em local de trabalho, eu tive a oportunidade, eles me mandaram para a Alemanha, eles me mandaram para a Espanha. O que eu vi lá foram os modelos da social-democracia, né? Pactuada, né? De países matrizes do capitalismo, mas já no período neoliberal. E o nosso Brasil continental, eu viajando do interior da Amazônia, do campo da cidade, para ver o que eu vi, foi aí que eu construí e briguei pelo conceito de experiência organizativa. Ela é plural, ela é múltipla. Em Fortaleza, metalúrgicos se reuniam para um bairro operário. Não eram os metalúrgicos de São Paulo. mas eu, Petilda, nesse sentido, eu peço desculpas se eu vou voltar um pouquinho atrás. Não, Ouvindo tudo isso que você está trazendo, me fica uma pergunta que você colocou aí há pouco. O trabalhador brasileiro eh, se reconhece trabalhador? Quer dizer, em que lugar ele se reconhece? Por exemplo, essa história atualmente de que todo mundo diz que é microempresário, pedalando pela rua sendo atropelado. Quer dizer, trabalho, é trabalho. Mas num país como o Brasil, como é que o trabalhador se reconhece para dar conta disso tudo que você está nos trazendo? no meu entendimento, o trabalhador, no Taylorismo, Fordismo, ele se reconhecia, ou se ainda, nos segmentos que funcionam assim, como uma função, como um papel, como uma atribuição. Olha, eu sou torneiro mecânico, eu sou professor, eu sou, não bate assim, eu sou trabalhador. Ninguém.
É uma história do trabalho que não dá para ninguém bater no peito e dizer eu sou trabalhador, eu sou trabalhadora. Porque Como um chegar lugar nisso? simbólico é um lugar simbólico degradado, degradado. Então, Sim. e essa prática simbólica é de manter achatado o sujeito, você está entendendo? Ah, pobre materialmente e simbolicamente. Hum. Materialmente, para ele ficar muito feliz, porque o meu patrão é bom, ele dá cesta básica, ou ele dá vale coxinha. Você está E entendendo? como sair disso? Aí você vem com um elemento neoliberal mais perverso. Eu sou autônomo, autônomos, própria lei, achando que ele é patrão dele mesmo. São Paulo, você vê, ou em Minas, ele de moto, caindo, morrendo, se acidentando. Aqui você vê, eu moro na Pituba, você vê 11 horas, meia-noite, de madrugada, homens e mulheres de bicicleta subindo as ladeiras para entregar uma comida, uma pizza. Você está entendendo? E acreditando. Olha, é tão cruel, a crueldade persiste, né? Os trabalhadores do Rio, São Paulo, Minas, estão criando, olha, em 1933, bancários conseguiam a semana inglesa, era não trabalhar, o sábado era livre. Nós estamos em 2026 lutando pelo fim da jornada 6 por 1, que é trabalhar 6 dias e descansar um. Mentira que não descansa em um. Porque ele está, dependendo do segmento, ele é obrigado a trabalhar no domingo. Isso retira do sujeito em muitos segmentos. Ele não tem aniversário, ele não tem o aniversário do filho, a festa da escola. Deixa eu te dizer, Nery, lá na CUT, eu tinha acesso à questão da memória, e chegava muita documentação do mundo, as relações internacionais eram intensas, porque era um segmento de central sindical, né, Central Única dos Trabalhadores, que não constava da legislação. A legislação que existia oficial é confederação, federação, sindicato. Atrelada ao governo, você está entendendo? Que isso foi Vargas garantiu o governo ser árbitro das relações entre capital e trabalho, desde lá da construção da CLT. A Central Única, ela é criada a partir da luta dos trabalhadores. Ela se consolida pela legitimidade da luta. Só muitos anos mais tarde vai ter, vamos dizer, se legalizar, mas foi na mobilização, nas greves, sabe, numa linguagem nacional, junta com o momento de luta pela democracia, pelo fim de um Estado novo, contra a caristia, são as mulheres, movimento de mulheres, contra o BNH. Então, você tem uma década de grande, mais de uma década, de outros lutaram vida e morte contra esse regime militar. Então, a CUT nasce, e assim como o Partido Comunista, como a volta dos exilados, ah, e cria. E eu encontrei documentos, assim, cartaz lindo, eu sinto não tinha celular na época, não ter tido para tirar uma foto de um cartaz da luta pela jornada de 8 horas. Luta essa travada pela Confederação CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores franceses, pela CGT francesa. Era um cartaz grande, dividido ao meio. A luta, assim, retratava um trabalhador chegando com uma jornada de 10, 12, 13 horas. Ele chegava alcoolizado, em casa, os filhos todos lascados, a mulher no fogo a lenha, e ele chegava todo arrebentado, alcoolizado, empurrando os filhos. Esse era o desenho
da cena de um trabalhador voltando para casa, nessas condições de jornadas de 12, 13, 14 horas. E do outro lado do cartaz, assim, um cartaz dividido ao meio, era ele chegando com a jornada de 8 horas. Tinha dignidade. Era uma casa simples, mas tinha dignidade, ele conseguia abraçar os filhos, mostrando que uma qualidade de vida, eu não gosto do conceito, mas há um bem-estar, há uma possibilidade de dignidade, inclusive de um núcleo familiar, de filhos, pais e mulher em casa. Você está entendendo? Então, eles, no final do século XIX, já tinham a consciência do que significava a importância da redução de jornada de trabalho. Hum. Você está Mas e entendendo? hoje? Hein? E hoje? Eu, Hoje eu tem a trago para você essa questão do flexibilização. enriquecimento, eu fico pensando nesse reconhecimento que eu estou colocando para pensar um pouco, se o trabalhador hoje se reconhece, ou se esse lugar está muito enfraquecido, se ele está muito borrado, diríamos assim. Eh, que lugar é qual é o lugar desse trabalhador hoje, não é? Com a terceirização na saúde, por exemplo, quer dizer, a saúde brasileira foi terceirizada. Quer dizer, qual é o lugar do trabalho, do trabalhador? Com uma espada de Damocles sobre sua cabeça o tempo todo. Que trabalhador é esse? Como é que ele se reconhece como trabalhador? E como é que sai disso? Primeiro, esse reconhecimento, no meu entendimento, dentro de um processo histórico, ele tem esse reconhecimento como construtor de mundo, né? Que ele cria, ele faz e se refaz. Tem uma passagem no livro de Paulo Freire, o último dele, que chama A Sombra dessa Mangueira. Ele diz o seguinte, que homens e mulheres não são suportes de mundo. Homens e mulheres são realização de mundo. Não existiria mundo como entendemos cultura, intervenção, sem o sujeito homem, mulher intervindo no mundo, né? Através do seu trabalho, cujo ideal seria dele se identificar com o que ele faz. E é possível mesmo, quer dizer, não que o não vou com o exemplo que eu vou trazer, eu não vou dizer a você que eu sou crítica do capitalismo. Ponto. Você tem, não acho que tem capitalismo bonitinho, né? Existe a exploração, existe o lucro, especialmente numa lógica da divisão internacional do trabalho. Não tem os processos de dominação, os processos coloniais, os processos especialmente de colonização, de exploração, ele é viciado, ele não concebe, mesmo internamente, dentro do país, respeitar nem o que é dignidade, o que significa dignidade. É como se fosse muito vazio. As pessoas estão. Se a gente entrasse na questão mesmo do sofrimento, da atualização desse sofrimento psíquico, né, do trabalho do neoliberalismo, no neoliberalismo, a gente falou da escravidão, da colonização, do trabalho escravo, do trabalho do cidadão regulado pelo Estado através da carteira assinada por Vargas, e o flexível, o autônomo, o empreendedor, ele empreende a dor e não sabe, ou só sabe quando ele se vê em total desamparo, no acidente, no tanto que morre. Então, este movimento, que eu acho que é uma das coisas mais sérias e importantes no Brasil, do ponto de vista coletivo, de quem vive do trabalho, é essa luta pela redução de jornada de trabalho. Porque nós voltamos às condições, ninguém trabalha mais 8 horas. Você leva trabalho para casa, você trabalha 12 horas a partir
partir de uma estética da ideologia da competência. E a ideologia da competência é da sua dedicação, da polivalência, do que você é capaz de fazer, de ser convocado e saber tudo, fazer tudo. Você, olha, e é uma estética, porque eu pesquiso isso, eu denuncio isso, eu escrevo sobre isso. Eu falo como o assédio moral é uma violência moral, não é um dano moral. É violência, porque os sujeitos estão se suicidando. Médicos. Isso, eu tenho um trabalho, que eu cito um trabalho feito por um médico do trabalho, até acho que ele é baiano, faleceu o ano passado, o Ribeiro, morava em São Paulo, chama O Juiz Sem a Toga. Ele faz uma pesquisa com juízes em Santa Catarina, a pedido do Sindicato de Servidores do Judiciário, que fizeram uma pesquisa com ele é médico do trabalho, Erval Ribeiro. Ele fez com trabalhadores, servidores do judiciário, e depois os servidores pedem que faça com juízes, para ver. Ele faz grupos de trabalho e tal com juízes. Eles têm as mesmas queixas, porque a reforma do judiciário, em números, em quantidade de sentença, frustra ele no sentido de justiça, na dignidade dele, porque ele tem que ser produtivo. Então, eu tenho a impressão que, vou falar uma leviandade, eu tenho a impressão que o sujeito faz assim, esse é culpado, esse é inocente, para que ele tenha percentual e reconhecimento da sua produtividade. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu voltei de São Paulo, tive um problema familiar que poderia cair numa discussão sobre guarda de uma parente minha, criança. E eu, ensinando em curso de Direito há 28 anos e tal, tenho acesso a alguns colegas meus que são desembargadores, que são professores de Direito, que são juízes. Eu perguntei a um, que tal doutor fulano? Eu perguntei que tal, para não fazer uma pergunta cretina, querendo que o colega falasse do colega. Eu perguntei que tal é uma pergunta aberta. O que é que a livre associação dele me deu? Me responde. Ah, ele é muito produtivo. Entendeu? Então, é uma estética de qualidade. A produtividade. Não importa se é justo, se não é justo. Você está entendendo? É uma questão de mérito o trabalho de um juiz, né? Tem um mérito social de construto de justiça no país. Então, a polivalência, a autoprodutividade, não reclamar, porque senão você é conflitivo. Você é muito conflitivo. Você não é colaborativo. Isso, você não pode adoecer. E se você for mulher, trabalhadora, engravidar, você esconde e sofre. Se for o segundo filho, você aborta, para não perder o trabalho. Eu tenho esses depoimentos nas minhas pesquisas. Eu tenho isso. É que olha, a conversa com você é boa. Esse tema tem muitas variáveis. Então, não dá para, se a gente não perceber, e isso ainda é uma luta, sabe? Quebrar a visão funcional e estruturalista de como essa sociedade burguesa se organiza. E se organiza de uma forma burocrática, racional, funcional, que aprisiona, que é um elemento estruturante também da nossa, é um arcabouço da nossa alienação.
quando sai vitorioso essa construção de tipo ideal, hum, né? Então a gente deixa escapar desejo, corpo, limite de corpo, porque os outros têm uma expectativa de um mundo representado. O que é que vão pensar de mim? Né? Eu quebrei a perna, eu vacilei, mas ficou grávida. Ah, eu queria ser mulher também para ficar grávida. É porque as mulheres, um momento extraordinário na vida de uma mulher. Ela hoje, no mundo do trabalho, ela fica constrangida. Filho, hoje, eu queria ter feito uma filmagem de pais entregando filhos, sabe, na escolinha. Eu vou fazer, eu faço adaptação de meus netos nas escolas, que eu quero ver como é que é recebido. Crianças de 2 anos e meio, 3 anos, eu quero estar lá. Eu sou uma avó que me meto em tudo. O que é que eu vejo? Eu vejo o seguinte: pais e mães levando a criança com o pé dentro da sala, a criança no ar. Ai, pró, ó, aqui. Não tem aquela coisa de botar no chão, de abraçar. Mas era assim, muitos. Não é exceção. Porque o pai e a mãe estão saindo correndo para chegar no trabalho. Ele não pode se atrasar. Ele tem medo, ela tem medo de perder o trabalho. Então, criança, filho hoje é mala. É mala. Porque ele também vai chegar em casa e o filho vai querer brincar, vai querer se bolar no chão, jogar bola. Ele quer sentar, ou ela quer parar, ligar e assistir a novela. Então, é uma exaustão, as pessoas estão exaustas. Mas você não acha que isso acontece também num país como a França, ou como a Alemanha, ou a Inglaterra, ou Itália, ou Portugal? Mas é claro, Hum, isso começou no Japão. hum, As grandes doenças ocupacionais, que é o karoshi e o burnout, né? Foi denunciado, foi visto nos suicídios de jovens que não conseguiam, vamos dizer, ser aprovados no concurso, passar no exame, a ordem do insuportável fracasso. Tem um livro que eu gosto muito, dois. Um é do francês, que é do Christophe Dejoux, psiquiatra, estudioso, criou e coordena o laboratório do trabalho, de sofrimento psíquico, mental do trabalho, que é o Christophe Dejoux. Tem um livro que é imperdível. Foi publicado, traduzido no Brasil, final dos anos 90. Chama A Banalização da Injustiça Social. O título em francês é Souffrance en France, o sofrimento na França, a banalização da injustiça social. Lá, ele vai traduzir de uma forma brilhante, em capítulos, já usando uma lógica pós-moderna de fragmentação para trabalhar o todo. Em cada fragmento, o todo está contido, isso é bem marxista. Não é o todo, não é o conjunto de partes que formam o todo, mas cada capítulo, supostamente individualizado, já está contido os elementos da banalização, e que a tese que perpassa é que a grande vitória organizacional é do fascismo. Isso, final da década de 90, traduzido no Brasil, a banalização da injustiça social. O outro, que também nessa época é formidável, de um filósofo americano, que é Richard Sennett. O Sennett escreveu O Declínio do Homem Público e a Corrosão do Caráter, né? As consequências do capitalismo flexível sobre o indivíduo. Que aí já. Eu Diga. conheço um livro de Sennett, mas é Tirania da Intimidade, e eu tenho falado muito na teoria da exposição. Mas eu acho que você abre janelas, ou se você quiser, se eu quiser ser mais delicado, eu diria que você
eh, abre várias possibilidades de discussão que implicaria em que nós pudéssemos tomar cada uma dessas coisas, e você sabe, para um podcast modesto, simples como esse meu, não é possível. O tempo não nos permite. Mas eu queria, para a gente caminhar assim para concluir essa conversa nossa, que é inconclusiva, essa não é uma Uhum. conversa conclusível, eu acho que ela é inconclusível. Eu queria colocar para você assim duas coisas. Esse mundo que nós estamos vivendo agora, né? Estamos atravessando, eu acho, uma grande crise ética, né? Eu penso, e o papel da mulher nesse momento, da mulher trabalhadora, esse feminicídio monstruoso que acontece o tempo todo. Como é que você, no lugar em que você se situa, de uma pensadora sobre o trabalho, sobre o feminismo, sobre o sofrimento psíquico e o trabalho, como é que você vê isso hoje, nesse momento, nós estando no ano de eleições, nós teremos eleições esse ano, né? Para para governador, nós teremos de pensar o que nós vamos fazer, as escolhas que vamos fazer. Como é que você vê isso para a gente concluir essa conversa inconclusível? Você abre um dos temas de aprofundamento dessa discussão da divisão sexual do trabalho no capitalismo flexível. A mulher é uma espécie, aí eu vou usar um conceito de uma grande socióloga nipo-franco-brasileira, que é Helena Hirata. Helena Hirata, ela é japonesa, morou em São Paulo e hoje coordena um núcleo lá na França, na Sorbonne, de estudos. A mulher hoje é uma espécie de cobaia das relações de trabalho. É dela que vai se buscar os 5 S's, sem desperdício, sem falha, sem erros. Então, a construção ética, agora extensiva aos homens. Então, quando, em algum momento, uns anos atrás, ainda se diz hoje, a mulher tem que estar, o movimento, minhas companheiras feministas, eu discuto isso com elas, é o seguinte, a mulher tem que estar em todos os lugares. Eu digo, não tem que estar em todos os lugares, não. Tem lugares que nenhum humano tem que estar. Tem lugares do trabalho que quem tem que fazer é máquina, não é o humano. Né? Então, as mulheres ingressaram, tem umas, é possível contar a história com a participação das mulheres. Primeiro, as mulheres fizeram a Revolução na Rússia, em 1905. 1917 traiu a revolução verdadeira que foi feita pelas mulheres. Outro dia a gente pode falar sobre isso, trago as fotos e tal, a gente vai ver que as grandes marchas em Moscou, em 1905, só tem mulher. Ela é que sustentava homens, filhos, naqueles frios, no campo, na fome, na miséria, elas é quem vão reclamar. Então, as mulheres sempre trabalhavam. A Revolução Francesa, quem fez foram 6.000 mulheres, isso está no livro de Maria Antonieta, a biografia de Maria Antonieta, de Stefan Zweig. Maria Antonieta, 6.000 mulheres marcharam sobre Versalhes para destituir os 1.000 anos de aristocracia, de poder divino dos reis. Foram 6.000 mulheres. No capitalismo flexível, pós-Segunda Guerra, na Europa, são as mulheres recrutadas, mulheres, meninas, recrutadas para ocupar os lugares, porque os homens ou tinham morrido, ou estavam feridos, ou vieram da guerra, a população estava comprometida. Então, a convocação, primeiros direitos trabalhistas na Revolução Industrial foram das mulheres na Inglaterra, primeira legislação de jornada de trabalho feminino e infantil. Foi luta das mulheres. Então, hoje as mulheres vêm se buscar aquilo que se atribuiu à natureza da mulher. É ela que vai fazer o controle de qualidade. É ela que vai trabalhar por 2, 3. Ela que está acostumada com diversas jornadas de trabalho. Então,
a mulher tem sido usada no capitalismo flexível, e flexível é vergar para ver até onde o sujeito suporta, é um conceito de Sennett, não é neoliberalismo, é capitalismo flexível. Esse sujeito assujeitado, mal pago, quando pago, submisso, com medo, e coloca a mulher no local de trabalho para ela mostrar que ela é capaz de trabalhar por dois. Eu não estou falando de ficção, estou falando de fatos, de pesquisa, de voz. Eu fiz uma, por uma questão ética, eu não vou dizer o nome, mas é um campo, é uma dimensão da construção civil pesada. E na formação dessa base, dessa direção e tal, eu ouvi de uma trabalhadora como resposta, eu vi duas respostas extraordinárias. Como é o seu trabalho? E lá, uma manhã, discutindo, discutindo, discutindo. A do homem, de um senhor mais velho, disse: a senhora me perguntou como era o meu trabalho. Ele não deu função, nem atribuição. Ele deu consciência de quem tem percurso do trabalho e que observa e sabe. Ele diz: todo dia eu saio com a sensação de que vou namorar com a morte. Olha a resposta de como é o seu trabalho. Ele não é alienado. Ele sabe os riscos que corre. Todo dia eu saio com a sensação de que vou namorar com a morte. A companheira trabalhadora diz: professora, eu carrego um carrinho com 2, 3 sacos de cimento. Esses homens aí, nada, professora. Eles vão com um carrinho. Eu digo: você será a primeira a adoecer. Ela tomou um susto, mas a mulher entra como meritosa, sabe? A cultura de que vive para o outro, de que pode tudo, da virtuosa. Ela é a cobaia que estabelece uma cultura produtivista no ambiente de trabalho. Hum, eu Divisão acho sexual do trabalho. Uhum. Eu acho que nossa comunicação travou durante uns 15 segundos, Petilda. 15 segundos aí últimos que você Ah, falou, eu foi? não ouvimos. Não Os viu? 15 Deixa. últimos alguns segundos. Eu vou aí, eu sei, depois pode fazer uma edição, alguma coisa assim. A Eu, gente não edita nada, a não, gente explica do jeito que nós estamos conversando. tudo É, bem. eu só não ouvi esses últimos 15 segundos que você concluiu, isso não deu para a gente. Quando eu digo que um trabalhador diz que ele, quando sai, como é o seu trabalho, eu saio com o sentimento que vou Morte. namorar com a Isso, morte. isso. E a trabalhadora diz que ela carrega dois, Pega três um carrinho, sacos de isso. cimento. E você diz, você vai adoecer primeiro. Aí ela sai, ela conta como a virtude dela, virtuosa. Aí eu digo: você será a primeira a adoecer. Uhum. Eu acho que, professora Petilda Vasques, eu, pelo menos, meu sentimento é de uma grande conversa que deixa como resíduo para mim interrogações. Eu estou cheio de interrogações e eu acho que você, como uma professora de escola, sabe que professor bom não é o que ensina, é o que deixa o aluno atordoado com perguntas. E eu acho que você consegue isso com uma maestria extraordinária, deixar no ar. Isto é posto, mas qual é a consequência disso? Onde chegaremos? Como Interrompeu. mudar o mundo? Como acreditar na possibilidade de Travou, né? formar o mundo? Travou, né? Travou também para a gravação. Não sei se. Eu vou responder o Agora seguinte. Agora, farei, voltou. voltou, né? Eu estava dizendo, no final, devem ser os espíritos que estão de um seu lado e do meu lado, querendo que a gente interrompa essa conversa. Isso está perturbando a muitos espíritos, então deve ser por aí. Mas eu estava dizendo que você provoca.
Eu acho que você cumpre essa função extraordinária do professor, que é provocar. E eu acho que você provoca muitas reflexões. E eu queria lhe agradecer por isso. Eu disse há pouco que nossa conversa é inconclusiva, então ela vai terminar assim, como se faltasse a luz. Sabe aquele, tá vendo um seriado, um capítulo, de repente falta luz. E acaba. Vamos ficar com o grande educador, Paulo Freire. Eu não quero ficar com a última palavra, vai ser de Paulo Freire. Pois A é, incerteza é o único lugar onde nós podemos trabalhar novamente certezas provisórias. isso. Eu acho que nós voltaríamos a conversar, mas eu queria lhe dizer do meu agradecimento e lhe dizer uma coisa. Eu passei um tempo que eu li uma poesia para as pessoas com quem eu conversava. Depois eu achei que estava difícil encontrar uma poesia compatível com a conversa e interrompi. Mas nessas duas últimas entrevistas que eu fiz, incluindo essa sua hoje, eu disse: eu vou pegar um livro qualquer de poesia. Não existe livro qualquer de poesia. O qualquer aqui é, Sim. é absolutamente fora de propósito. Mas eu encontrei um livro que um colega me deu e eu achei curioso porque ele ainda foi datilografado em máquina, ó, foi Oh, que coisa linda! datilografado. Que coisa linda! E ele tem o título de O Som dos Cavalos Selvagens. E o autor é Adelmo Oliveira, que nasceu em Itabuna e se formou em Direito aqui pela UFBA. E aí eu achei estranho, porque o livro está velhinho, quer dizer, eu achei de uma outra época. E disse: eu vou procurar aqui, eu vou abrir ao acaso e vou encontrar uma poesia para eu dedicar a Petilda em agradecimento a essa conversa que eu sabia ia ser uma conversa que me deixaria um tanto atordoado, procurando Ah, cadê Petilda e ela já está em outra coisa. Então, eu achei o seguinte, abrindo aqui o livrinho, sim. uma poesia que tem como título Sinos de Dezembro. Olha que coisa linda. Não compro amores nem vendo flores. Quebro as palavras na própria página. A rima é inútil no que assemelha. Ora é um espelho do próprio espelho. Ora é um espantalho dos próprios passos. Ora é a esfinge do que pareço. Afasto então as miragens que no fundo me cercam, sombra de minha sombra que de mim se perdem. Não me consome a ventania que varre as ruas e comove os sinos. Sou uma criança que nasceu crescida, lendo pela janela as cores da fantasia. Não tem data este livro, de modo Que que eu não coisa posso nem linda! dizer, Que não coisa tem linda! referência editorial, porque ele foi datilografado e certamente publicado por amigos. Então, eu achei que essa poesia poderia muito bem encerrar a nossa conversa. As Eu, pessoas podem ouvir mais eu de uma estou vez. E grata a agradecimento você a me essa trazer conversa. essa poesia. Eu estou grata pelo convite, eu estou grata pela conversa, pela confiança, Nery. Eu tenho uma maior admiração por você. Você não é uma pessoa, você é uma entidade. Você está entendendo? Na Bahia, pessoas como você se constituem numa entidade extraordinária. Muito obrigada, minha gratidão. E essa poesia, você. Olha, o tempo na Bahia está quente, mas o meu coração tá aquecido agora dessa poesia linda que Eu você vou lhe acabou mandar. de. Eu vou lhe mandar. Eu Por vou favor, fotografar e vou lhe mandar. Então, obrigadíssimo. E, obrigada. e você que nos ouviu pelo podcast ou nos viu e ouviu pelo YouTube, se você gostou, você dá um like, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal Conversando com ele. E até a próxima conversa. Obrigado.